E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e nessa aula nós vamos trabalhar porcentagens e situações problema. Vamos ver os objetivos dessa aula. Calcular porcentagem e resolver problemas envolvendo porcentagem. Vamos lá? Você já sabe sobre porcentagem, certo? Então, de quantas formas é possível resolver problemas envolvendo porcentagem? Bom, uma porcentagem é uma razão de denominador 100. E ela pode ser resolvida por fração de quantidade. Por exemplo, 16% de 71, a gente faz o quê? 16 sobre 100 de 71, né? Aí faz a fração de quantidade. A gente pode resolver por fração equivalente. Então tem ali um exemplo, 4/25 é igual a quantos por cento? Então eu tenho que transformar numa fração de denominador 100, uso fração equivalente. E números decimais, em que 25% é 0,25, tá? Então essas coisas a gente mais ou menos já conhece. E agora, como é que a gente vai aplicar isso em exercício? Vamos fazer o primeiro exercício. Jonas recebeu R$50 por seu trabalho e teve que usar 20% para pagar uma dívida. De quanto era a sua dívida? Tá? Ah, professora, a dívida era de 20%. Tudo bem, mas e a quantidade em dinheiro? Quanto que ele tem que pagar? Então, eu quero que você pense, que você resolva e a gente já traz a resposta para você. Muito bem, pessoal. Então vamos ler o enunciado de novo desse exercício? Dá uma olhadinha aí na sua tela, o que diz o enunciado. Jonas recebeu R$50 por seu trabalho e teve que usar 20% para pagar uma dívida. De quanto era a sua dívida? Pois bem, vamos fazer no quadro essa conta para a gente lembrar um pouquinho como é que a gente resolve a porcentagem. Vem comigo.
Então, olha lá. O meu valor é R$50 e a dívida eu vou gastar 20% para pagar. Certo? Então, o que eu posso fazer? 20% de R$50. Como é que eu calculo isso? 20% é o quê? 20 sobre 100. Esse DE você pode trabalhar com vezes. Aí você coloca um 50. Como ele não tem denominador, você coloca 1. Como é que vai ficar essa conta? 20 vezes 50 dá 1.000. E 1.000 sobre 100, porque 100 vezes 1 é 100, dá quanto? Dá 10. Então são R$10. Ok? Então ele vai gastar R$10 para pagar essa dívida. Uma outra maneira de você pensar seria o seguinte, olha só. Os R$50 é 100%. Para você ter 20%, o que você tem que fazer? Você tem que dividir por 5. Então, 50 dividido por 5 dá os teus R$10. Tá? Então, você tem aí duas maneiras de trabalhar essa ideia de porcentagem. Eu disse duas. Tem outras formas de você pensar. Tá? Mas eu só comentei essas duas para te dar uma recordada. Beleza? Então, o legal de você trabalhar com porcentagem é que você tem vários métodos, vários caminhos para você resolver os problemas, certo? Então, eu apresentei no quadro duas maneiras. Agora, nós vamos fazer a correção e vamos fazer mais um exercício e você vai poder desenvolver outras formas também de calcular porcentagem, certo? Não se esqueça disso. Não importa o jeito com que você vai resolver. O importante é que seja tranquilo para você, que você se sinta seguro fazendo isso, tá bom? Vamos lá. Então tá ali, ó, 20% de 50 é 20 sobre 100 vezes 50. Aí o 20 sobre 100 é 0,2. 0,2 vezes 50 é 10. Perceba aqui uma terceira maneira de você fazer. Então eu fiz de duas formas diferentes no quadro. Aqui na tela eu te dou uma terceira maneira. Portanto, a dívida era de R$10. Agora, nós vamos fazer o segundo exercício. Cláudia comprou um protetor solar e obteve R$ 8,40 de desconto, que corresponde a 20% do valor do produto. Qual era o valor do produto? Agora eu tenho que pensar um pouquinho diferente. Pense bem e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, então agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Dá uma olhadinha aí na sua tela, o que diz o enunciado. A gente precisa prestar bastante atenção. Cláudia comprou um protetor solar e obteve R$ 8,40 de desconto, que corresponde a 20% do valor do produto. Qual era o valor do produto? Muito bem. Então agora a gente vai pensar um pouquinho no quadro, como a gente vai resolver isso. Eu tenho essa informação aqui que é o seguinte, ó, R$ 8,40 é 20% do preço, foi o valor do desconto, ou seja, ela não vai pagar esses R$ 8,40 do total que custa o produto lá que ela comprou, certo? Então eu quero saber quanto que é o preço do produto, no caso é 100%. Então eu vou fazer assim, ó, de uma maneira muito simples, olha só, 20% vezes 5, eu vou ter os 100%. Então é só você fazer o quê? 8,40 vezes 5. Certo? Quanto que é 8,40 vezes 5? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 8 é 40. E 2, 42. Como eu tenho duas casas decimais, aqui está o meu valor. Então o protetor solar custava R$ 42,00. Essa é uma forma de fazer. Certo? Essa é uma maneira de fazer. Existem outras maneiras de você fazer isso. Ok? Então, veja só. Eu poderia pegar e fazer o seguinte, ó. 20% da quantidade do valor, né? É igual a 8,40. Bom, para eu chegar no resultado, o que eu teria que fazer? Bom, se eu tivesse esse número aqui, eu ia dividir pelo 100 e multiplicar pelo 20. Como eu não tenho esse número, eu tenho só o resultado, eu vou fazer o processo inverso. Então, eu vou dividir pelo 20 e multiplicar pelo 100. Certo? Então, aí que eu teria o resultado. Ok? Mas eu deixo para você pensar nessa estratégia. A gente já sabe a resposta é 42. Então, a gente já pode caminhar ali para o resultado da tela. Tá bom? Então, volto a lembrar você. A porcentagem tem várias maneiras de você resolver. Então, escolhe aquela que você gosta mais e trabalha em cima dela, tá bom? Então, olha lá. Olha como eu fiz aqui na tela. 20 sobre 100 corresponde ao quê? Corresponde a 8,40. 8,40 que é o 20%. E aqui é o denominador que eu preciso. Então, eu vou trabalhar com fração equivalente. Então, olha lá. 20 vezes quanto dá 8,40? Boa pergunta. 0,42. Certo? Então, se eu fizer 20 vezes 0,42, dá 8,40. Ok? Então, o 100 eu tenho que multiplicar por quanto? Por 0,42. Quanto que vai dar? 100 vezes 0,42 é igual a R$ 42,00. Então, tá ali, ó. O valor do produto era de R$ 42,00. Bem tranquilo, né? Das duas maneiras ali, eu dei duas sugestões no quadro. Na tela você tem mais uma sugestão para você resolver a porcentagem, tá bom? Agora nós vamos para o terceiro exercício. Esse terceiro exercício saiu num caderninho do SAEB, tá? Que foi desenvolvido pela CED. Nossa, aqui. Então você consegue achar na internet, é um caderninho bem interessante, tem várias questões ali que você pode pegar para estudar também, tá? Então procure esse recurso, que ele é um recurso bem interessante. Mas eu tirei uma questão de lá para a gente discutir. Olha só. Em uma pesquisa onde 2.673 pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados, fora das grandes cidades? As respostas foram organizadas no gráfico a seguir. Então dá uma olhada comigo. Eu tenho um gráfico de setores que me aponta o seguinte: que 38% foi por segurança, 22% por conforto, 12% por conta do espaço, e em laranja ali a tranquilidade é 28%. O que eu quero que você faça? Eu quero que você analise o gráfico e calcule a quantidade de pessoas para cada resposta. Tá? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, então agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Nós temos que calcular cada uma daquelas porcentagens, então dá uma conferida comigo. Olha só, o espaço é 12%. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito diferente. Como são 2.673 pessoas, ou seja, 100%, 1% será 2.673 pessoas dividido por 100. Por quê? 100% dividido por 100 dá 1%. 2.673 por 100 dá quanto? Dá 2.673, tá? Agora nós vamos calcular as porcentagens, certo? Dá uma olhadinha aí na sua tela como é que ficou o espaço. 12 vezes 26,73 é igual ao quê? Se você fizer a continha, dá 320,76. Aproximadamente 321 pessoas, certo? Agora nós vamos calcular o próximo. O próximo é o conforto. O conforto é 22%, então vai ficar o quê? 22 vezes 26,73. Fazendo essa multiplicação, você vai ter o quê? 588,06, que é o quê? Aproximadamente 588, tá? Já que aqui a casa decimal é 0, né? Então você puxa para a unidade normal, tá? Baseado em que eu estou fazendo isso, gente? 1%, que é 26,73. Então é só multiplicar pelas porcentagens, tá bom? Segurança é 38%. 38 vezes 26,73. Se você fizer essa continha, quanto que vai dar? Vai dar 1.015,74. E o resultado vai dar quanto? 1.016, se você arredondar. Por que eu estou arredondando? Porque eu estou falando de pessoas. E não existem 0,74 pessoa. Ou é uma pessoa ou é 0 pessoas. Então eu tenho que arredondar esse valor aqui para eu entender melhor. Tá bom? Próximo, tranquilidade. 28 vezes 27,63. Aliás, aqui está errado, né? Ó, é 26,73. Tá? O númerozinho aqui não está correto. Mas a conta está, tá? 748,44. Ou seja, aproximadamente 748. Então, arruma lá comigo. 28 vezes 26,73. Tá? O resultado vai dar quanto? 748. Beleza? Então, qual que é a resposta nossa? O espaço é 321, o conforto é 588, a segurança é 1016 e a tranquilidade é 748. Tranquilo como esse exercício? Tranquilinho, né? Então, olha só. Ao longo dessa aula, você viu o quê? Várias formas de resolver as porcentagens que apareceram nas situações de problema, né? Olha lá. Resolução de exercícios envolvendo porcentagens e gráficos, né? Claro, a gente teve um gráfico ali no final e as situações de problema foram resolvidas usando porcentagem, de várias formas. Ou com decimal, ou com fração equivalente, ou com esquema, né, de você comparar. Então, tem várias formas de você resolver a porcentagem. Escolha aquela que você gosta mais e treine bastante, que eu tenho certeza que você vai fazer muito bem os exercícios de porcentagem que aparecerem. Refaça os exercícios que você tem aí no caderno, deixe o teu caderno em ordem, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!